Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você tenha hoje um dia muito feliz, muito abençoado. Eu estou agora no tema 8, que é o nosso segundo tema extra da série da Reforma ao Adventismo. E no tema anterior falamos sobre o Adventismo como uma seita, e hoje vamos falar sobre o legado da Igreja Adventista para o mundo. Esse é o nosso tema hoje. Então, os frutos de um movimento que nasceu para a esperança. Esse é o nosso tema, a Bíblia. Em Mateus 7,20 diz assim: Assim, pelos seus frutos os conhecereis. A Igreja Adventista ela tem frutos e nós vamos hoje conhecer alguns deles para vermos se o movimento é um movimento tipicamente cristão ou não e o que o movimento tem feito ao redor do mundo. Então, nós acompanhamos nessa longa caminhada muitas coisas importantes. Vimos Deus preservar a sua palavra durante a Idade Média, levantar reformadores, conduzir o protestantismo à América, preparar grandes despertamentos, inspirar o movimento milerita. E após o grande desapontamento, nós vimos o surgimento da Igreja Adventista. Mas uma pergunta permanece: o que esse movimento, o Adventismo, produziu para o mundo? Jesus ele ensinou claramente no verso que lemos hoje, de Mateus 7,20, que uma árvore é conhecida por seus frutos. Por isso, nessa palestra, nós não analisaremos doutrinas. Nós vamos ver os resultados práticos e históricos do Adventismo. O Adventismo começou com uma congregação pequena. No ano de 1863, quando a igreja foi oficialmente organizada, ela tinha algo em torno de 3.500 membros, distribuídos principalmente pelo nordeste dos Estados Unidos. Era um grupo pequeno, sem grandes recursos financeiros, universidades ou hospitais. Entretanto, seus pioneiros acreditavam que a mensagem do Evangelho deveria ser levada para todo mundo. Eles se inspiraram na ordem de Jesus, que está em Mateus 28,19, que diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Essa visão missionária tornou-se uma das principais, se não a principal marca do Adventismo. Então, o movimento se tornou missionário e mundial. Em poucas décadas, missionários adventistas chegaram à Europa, África, Ásia, a Oceania e a América Latina. Hoje, a Igreja Adventista está presente em praticamente todos os países reconhecidos internacionalmente. Quando a gente fala presente, eu não estou dizendo que a Igreja Adventista é gigantesca em todos os países, mas que há uma representatividade, mesmo que seja de 5, 10 pessoas. Mais do que um crescimento numérico, esse avanço demonstra uma forte vocação missionária, seguindo o modelo da Igreja Cristã primitiva, descrito em Atos dos Apóstolos. A educação foi sempre uma das grandes prioridades da Igreja Adventista. Os pioneiros adventistas acreditavam que evangelizar também significa educar. Por isso, desde cedo, investiram na criação de escolas, colégios e universidades. Hoje existe uma das maiores redes de educação protestantes do mundo, que é a rede de educação adventista. Seu objetivo vai além da formação acadêmica, procura principalmente integrar o desenvolvimento intelectual a valores cristãos e ao serviço ao próximo. Aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, há várias escolas adventistas espalhadas por vários bairros, buscando cumprir essa missão.
A saúde e a qualidade de vida também se tornaram um legado que a Igreja Adventista deixa para o mundo. A contribuição marcante, a contribuição adventista, nessa área, principalmente inspirada em textos como o da terceira epístola de João, no verso 2, que diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Então, a Igreja Adventista desenvolveu hospitais, clínicas, centros de estilo de vida saudável e programas para a prevenção do tabagismo e outros males que afetam a sociedade. Me desculpem. Também incentivou hábitos saudáveis, como o uso de uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, o descanso semanal e o descanso diário às noites, combate ao tabagismo, ao alcoolismo e o próprio vegetarianismo. Pesquisas realizadas em comunidades adventistas, como em Loma Linda, na Califórnia, identificaram índices elevados de longevidade e qualidade de vida entre os adventistas, tornando a região uma das regiões chamadas no mundo de zonas azuis, áreas onde as pessoas vivem em média mais tempo e com boa saúde. Embora muitos fatores influenciem esse resultado, é evidente, os estudos sugerem que o estilo de vida adventista pode contribuir positivamente e ainda pode contribuir positivamente para a saúde, bem-estar e longevidade. Outro ponto importante é a ação humanitária. A Igreja Adventista, como movimento cristão, se preocupa grandemente na ajuda, auxílio ao próximo. A ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, presta auxílio em situações de desastres naturais, conflitos, fome e projetos de desenvolvimento comunitário em vários países do mundo. Essa atuação procura colocar em prática o ensino de Jesus de Mateus 25:35, que diz: Porque tive fome e me deste comer, sede e me deste beber. Além disso, a liberdade religiosa é outro ponto importante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende. Desde seus primeiros anos, a Igreja Adventista defende que a fé deve ser fruto da consciência, da liberdade de consciência. Nunca deve ser uma imposição. Existe um filme chamado Até o Último Homem, onde é retratada parte da vida de Desmond Doss, um homem que quis servir na Segunda Guerra como soldado médico dos Estados Unidos e que cria em Deus e guardava o sábado. Aquele filme retrata um pouco, não só da fé adventista, mas do pensamento adventista, quanto à necessidade e à importância da liberdade religiosa. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela guarda do sábado, seu regime alimentar diferenciado, que não é imposto, mas é sugerido aos membros, ela se tornou uma das principais defensoras da liberdade religiosa em âmbito internacional. Esse compromisso com a liberdade religiosa beneficia não apenas os adventistas hoje, mas pessoas de todas as crenças em todas as partes. Outro ponto importante da Igreja Adventista é o papel da literatura e do evangelismo. É outro legado que a Igreja deixa. É uma característica marcante da Igreja Adventista a produção de literatura e o incentivo à leitura. Livros, revistas, estudos bíblicos têm sido utilizados
como instrumentos de educação e evangelização pela Igreja Adventista desde o século XIX, sendo que os adventistas, mesmo que alguns chamem a Igreja Adventista de seita, o movimento adventista é um dos que tem maior habilidade em conhecer, manusear e pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Os colportores evangelistas que distribuem literaturas e vendem, tanto para propagar o evangelho quanto para sustento próprio, desempenham um papel importante na expansão do adventismo em vários continentes. Às vezes você ouve algum barulho estranho, parecendo alguém gritando, mas é meu filho. Meu filho, ele tem uma espécie de autismo, ele está empolgado com uma programação que haverá do coral da Igreja de São Mateus. Por isso, às vezes, você vai ouvir um barulho meio esquisito aí. Mas é ele empolgado assistindo lá aos cultos. Mas tudo bem, vamos continuar. Outro legado importante é que a Igreja Adventista é um movimento centrado na esperança. Esse talvez seja o maior legado da Igreja, sua ênfase na esperança da volta de Jesus. Enquanto muitos enxergam o livro do Apocalipse apenas como um livro de catástrofes, a Igreja Adventista se destaca por estudar o livro e ver nele a mensagem central que é: Jesus voltará e está voltando. Essa esperança é fundamentada principalmente em promessas que o próprio Jesus fez, como aqui está em João 14:3, onde ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa expectativa tem motivado gerações de cristãos a viverem com responsabilidade no presente e confiança quanto ao futuro pela volta de Jesus. Para concluirmos, ao observar sua história, percebemos que o Adventismo procurou unir fé e prática, transformou crenças em educação, transformou esperança em missão, transformou convicções bíblicas em serviço à sociedade. Naturalmente, nessa conclusão, não posso deixar de dizer que, como toda instituição humana, a Igreja Adventista enfrenta desafios e está sujeita a críticas em todo o trabalho que ela realiza, porque são homens e mulheres falhos que realizam o trabalho. Mas a trajetória da Igreja revela um compromisso contínuo com a pregação do Evangelho, a promoção da saúde, a educação, a assistência humanitária e a preparação para a volta de Jesus. A nossa palestra próxima será a última desta série do Adventismo, da Reforma ao Adventismo. E nela faremos uma viagem por toda a série, pelos primeiros 6 episódios e por esses 2 extras, respondendo a uma pergunta fundamental: será que Deus realmente conduziu essa história da Reforma Protestante até o surgimento do Adventismo? Ou será que isso foi feito por homens? Eu conto com você na próxima palestra. Que Deus abençoe tua vida. Que você curta esse vídeo, compartilhe, passe para outras pessoas e se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de próximos vídeos. Ao fim dessa série, nós faremos outro falando sobre a preparação para a crise final. E você é nosso convidado. Que Deus abençoe você. Curta, comente, compartilhe e até a próxima palestra.